Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e a aula de hoje é sobre a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling. Como já vimos nessa aula que está aparecendo aqui em cima no card, o átomo possui duas regiões e três partículas fundamentais. As regiões do átomo são o núcleo e a eletrosfera, e as partículas do átomo são os prótons, os elétrons e os nêutrons. O núcleo é a região central do átomo onde se localizam os prótons e os nêutrons. Já a eletrosfera é a região periférica do átomo onde se localizam os elétrons. Na aula de hoje, a gente vai dar prioridade para estudar sobre a eletrosfera do átomo, porque é na eletrosfera que é onde se localizam os elétrons, e é com os elétrons que a gente faz a distribuição eletrônica. Como a gente viu na aula anterior, a eletrosfera do átomo é formada por 7 camadas eletrônicas ou 7 níveis de energia. As camadas eletrônicas são representadas por letras, que são K, L, M, N, O, P e Q. E os níveis de energia são representados por números. Então, a primeira camada eletrônica corresponde ao primeiro nível de energia. A segunda camada eletrônica, que é a camada L, corresponde ao segundo nível de energia. A terceira camada, que é a camada M, corresponde ao terceiro nível de energia. A camada N ao quarto nível de energia, a camada O ao quinto nível de energia, a camada P ao sexto nível de energia e a camada Q ao sétimo nível de energia. E cada camada eletrônica é formada por subcamadas ou subníveis. Então, os subníveis são S, P, D e F. Assim como cada camada eletrônica cabe um número máximo de elétrons, cada subnível também cabe um número máximo de elétron. Então, a camada K cabe apenas 2 elétrons, a camada L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. E cada subnível também cabe um número máximo de elétrons. Então, o subnível S cabe apenas 2 elétrons, o subnível P cabe apenas 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Então, se você tiver dúvida de quanto elétron cada subnível comporta, sempre começando com 2. A camada K começa com 2, o subnível S também começa com 2 elétrons. Depois só somar mais 4. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14. Agora a gente vai ver a representação dos níveis de energia, dos subníveis e dos elétrons, da quantidade de elétron que tem no subnível. Então aqui, 1s2. O que significa? Esse 1 é o nível de energia. O S é o subnível S e esse 2 é o número de elétrons existente no subnível S. Como a gente já viu, as camadas eletrônicas são formadas por subcamadas ou subníveis, né? E o diagrama de Linus Pauling nos mostra isso. Então a camada K, que corresponde ao primeiro nível de energia, cabe apenas 2 elétrons, porque a camada K é formada apenas pelo subnível S, e o subnível S cabe apenas 2 elétrons. Então, 1s2. 1 porque é o primeiro nível de energia, S porque é o subnível S e 2 porque 2 é o número máximo de elétrons que cabe nesse subnível. E a segunda camada eletrônica, que é a camada L, corresponde ao segundo nível de energia, cabe apenas 8 elétrons. Por quê? A camada L é formada pelo subnível S e pelo subnível P. Então, 2s2, 2p6. Então, somando 2 com 6 vai dar 8. Agora, a camada M, que é o terceiro nível de energia, cabe apenas 18 elétrons. Por quê? Porque a camada M é formada pelo subnível S,
P e D. Então, somando o número de elétrons, eu vou ter 2 com 6, 8 com 10, 18. E a camada N e a camada O, que a camada N é o quarto nível de energia e a camada O, que é o quinto nível de energia, essas duas camadas cabem 32 elétrons, porque elas são formadas pelo subnível S, P, D e F. Então, somando 2 com 6, 8 com 10, 18, com 14, 32. Já a camada P, que corresponde ao sexto nível de energia, cabe 18 elétrons, porque é formada pelo subnível S, P e D. Então, somando 2 com 6, 18, 8 com mais 10, 18. E a última camada eletrônica, que corresponde ao sétimo nível de energia, né, que é a camada Q, cabe apenas 8 elétrons. Então, somando 2 com 6, vai dar 8. E para fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, a gente precisa seguir essa setinha. Então, como que vai funcionar? Eu tenho aqui sempre da direita para a esquerda até terminar a seta. Então aqui 1S2, depois eu vou para o final da seta, né? Para o início da seta, então 2S2, depois sempre para a direita, né? 2P6, 3S2, depois para o início de novo, 3P6. Então muita gente coloca 3P6, 3D10. Tá errado, porque eu tenho que finalizar a setinha. Depois do 3P6, 4S2. Depois que eu acabo essa quarta seta, eu vou para a quinta, né? Então, 3D10, depois 3P6, depois 5S2. Depois, eu sempre vou para a direita, 4D10, 5P6 e 6S2. Depois, 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. Depois 5F14, 6D10 e 7P6. Exemplo, como que eu faço a distribuição do elemento potássio? Então aqui o potássio tem 19 prótons, esse númerozinho corresponde ao número atômico ou ao número de prótons do potássio. Então esse elemento é um átomo neutro, porque ele não tem carga positiva e nem negativa. Como é um átomo neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 19 prótons, ele também vai ter 19 elétrons. Isso significa que eu vou ter que distribuir 19 elétrons, né, pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, primeiro, eu sempre começo da primeira setinha, né? 1S2, depois 2S2, eu vou distribuindo até chegar no 19, né? Depois, passo para a próxima seta, 2P6, depois 3S2. Então, a gente sempre conta para ver a quantidade de elétrons que já tem, né? Que já foi distribuído. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Então, falta ainda, né? Então, 3S2, agora a gente vai para a próxima setinha, 3P6. 3P6. Então, aqui eu tenho 12, 18. Faltam mais um elétrons, né? Falta mais um elétron. Então, 3P6 eu não posso passar para o 3D10, porque ainda eu não terminei a seta. Então, 3P6, agora 4S1. Por que eu coloco 4S1 e não 4S2? Porque se eu colocar 4S2, vai dar 20 elétrons. E o potássio só tem 19 elétrons. Então, no nível 4 de energia, né? Pelo subnível S, ele tem apenas um elétron. O potássio é encontrado na banana, que é usado para combater a cãibra. A cãibra é uma contração muscular involuntária e muito dolorosa. Outro exemplo, eu tenho aqui o elemento selênio, que o seu símbolo é o Se. Então, o selênio,
a gente viu que esse número de baixo corresponde ao número atômico ou ao número de próton, né? Então, o número atômico do selênio é igual a 34 e o selênio também é um elemento ou um átomo neutro, porque ele não tem carga positiva e nem negativa, né? Dizendo se ele ganhou mais elétron ou se ele perdeu elétron. Então, se ele é um átomo neutro, o número de próton tem que ser igual ao número de elétrons. Se o número de próton é 34, o número de elétrons também vai ser igual a 34. Então agora a gente vai ter que distribuir 34 elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling, sempre obedecendo a setinha. Então a gente sempre começa pela primeira setinha, 1s2, até chegar no 34. 1s2. Depois 2s2. 2s2. Depois, terceira setinha, 2p6. 2p6. Depois do 2p6, só tem o 3s2. 3s2. Depois o 3s2, próxima setinha, 3p6. Como eu já disse, não pode passar para o 3d10. Eu tenho que terminar a seta. 4s2. Depois do 4s2, eu vou lá para a direita de novo. 3d10. Então, agora eu paro para poder contar para ver se deu 34. Então, 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 10, 30. Então, faltam 4 elétrons. Então, eu parei aqui no 3d10. Agora 4p6, 4p6, mas eu não vou colocar 4p6 porque vai dar 36 e eu só tenho 34 elétrons, então eu só vou colocar 4p4. O selênio é usado para fortalecer o sistema imunológico e também é usado na prevenção de doenças como o mal de Alzheimer e o câncer. O próximo exemplo é o elemento zircônio e o seu símbolo é Zr. O zircônio tem o número de próton igual a 40. Então, isso quer dizer que o número de elétrons do zircônio também vai ser igual a 40, porque o zircônio é um elemento neutro. Então, aqui eu tenho o número de elétrons igual a 40. Então, agora a gente vai distribuir 40 elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling, sempre obedecendo a setinha, né? A ordem de cada nível e cada subnível, né? Então, primeiro 1s2, depois 2s2, sempre acompanhando a seta, depois 2p6, sempre da direita para a esquerda, depois 3s2, depois terminou a seta, próxima seta para a direita, 3p6. Não terminou a seta ainda, próximo 4s2. Próxima seta, 3d10. Depois do 3d10, 4p6. Depois 5s2. Para um pouquinho para a gente contar se deu até 40 elétrons, né? Então aqui 2 com 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30, com mais 6, 36, com mais 2, 38. Para 40, faltam 2 elétrons. Então, a gente parou no 5s2. Então, como faltam mais 2 elétrons, eu vou para a próxima setinha, né? 4d2. Então, essa é a distribuição eletrônica
do zircônio. O zircônio é utilizado como revestimento em reatores nucleares e também é usado na fabricação de joias. Último exemplo, eu tenho aqui o estânio. O seu símbolo, né, é o SN. O estânio tem 50 prótons. Como ele é um átomo neutro, porque ele não tem carga, né? O número de próton é o mesmo número de elétrons. Se o número de próton dele é igual a 50, o seu número de elétrons também vai ser igual a 50. Então, agora a gente vai distribuir 50 elétrons pelo diagrama de Linus Pauling, né? Então, sempre 1s2, começa pelo 1s2, depois segunda setinha, 2s2, depois 2p6, termina a setinha 3s2, depois 3p6, termina a setinha 4s2, outra setinha, né? 3d10, próximo 4p6, depois 5s2, próxima setinha 4d10. Vamos ver agora se já chegou até 50, né? Então, 2 com 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30, com mais 6, 36, com mais 2, 38, com mais 10, 48. Então agora faltam 2 elétrons para chegar em 50. Então a gente estava no 4d10, agora vai ser 4p, 5p2. Então, 5p2. Então, contando aqui a quantidade de elétrons, a gente tem 50 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica do elemento estânio. O estânio é usado em soldas e na fabricação de embalagens metálicas. Essa é a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!